Olá, netos e netas, sejam muito bem-vindos ao canal do Vovô Cello. Hoje estarei ensinando vocês a como fazer uma correção de erro em uma função. Neste caso, eu vou trabalhar com um erro na função do PROC-V. Então, por exemplo, quando que ocorre um erro no PROC-V? Quando eu não tenho a informação que eu estou pesquisando. Então aqui nós temos um arquivo chamado PROC-V_ND, onde nós temos a base de dados, né, que é uma planilha, e a planilha de pesquisa. Se eu não tiver esses dados que eu estou mandando ele checar para mim, pesquisar, aqui tem um PROC-V, né, ó. Então eu mando ele fazer uma procura na vertical com base no A3. Essa planilha eu utilizei no último vídeo do Excel, com a função PROC-V. Tá? Nós temos esse vídeo, um vídeo anterior do Excel aí. Então ele faz uma procura na vertical, com base na A3, e aí ele checa os dados lá na base de dados, que é essa planilha aqui, ó, base de dados, dentro de um determinado intervalo. Caso não exista, né, essa informação aqui nas células que estão cadastradas, se não existir na minha base, ele vai dar um erro. Então, vou pegar um exemplo aqui, vai. Um desses bancos aqui na base. Vou pegar aqui o banco Bedrock, tá, na base de dados. Então, se eu ver na base de dados aqui, ó, é a célula 4, ó, e apagar o banco Bedrock, olha o que vai ocorrer lá na pesquisa. Ele vai gerar um erro, tá? Tanto na coluna de exportação quanto na aplicação. Por quê? Ele não encontrou, né, ó, a informação que está na 5, que é o banco Bedrock, e realmente não existe, porque eu acabei de excluir ele da base, ó, tá? Então o que eu quero que ocorra, né? O que eu quero que aconteça? Ao invés de ele aparecer esse erro, tá? Que ele não achou a informação, não localizou, eu quero que apareça uma outra informação, tá? Um outro resultado. Então, quando não existir a informação, né, não existe, eu quero que ele apareça banco inexistente, por exemplo. Então, vou pegar aqui a base de dados, vou trazer ele de volta, tá aqui, ó, voltando para a pesquisa, olha lá, ó, tá lá. Essa correção de erro ela deve ocorrer aonde? Sempre na primeira célula da minha planilha de pesquisa. Então, ela vai pesquisar daqui até aqui, né, tanto essa aqui, essa coluna de exportação, quanto a coluna de aplicação. Então tem que fazer a correção de erro nos dois. Então isso é simples. Eu venho dentro da célula, no caso aqui a célula B3, e crio a função chamada CErro, que ele fala para nós aqui, ó, que retorna uma informação caso a expressão ocorra um erro. Então se o PROC-V tiver um erro, ele vai trazer um resultado para nós. Caso contrário, ele vai retornar o valor da expressão, ou seja, ele retorna o resultado do PROC-V, que para nós é um valor. É o resultado que nós temos lá na outra planilha da base. Então chama aqui o CErro. Você está falando para ele assim, ó, se houver um erro, dentro do valor, qual é o argumento valor? Informação. Dentro do meu PROC-V padrão, se houver um erro aqui, eu ponho um ponto e vírgula lá no final, né? Então se houver um erro no meu PROC-V que já está acontecendo, ponto e vírgula no fim, ele ativa o próximo argumento, que é o valor CErro. Ou seja, se houver um erro no meu PROC-V, eu quero, né, uma informação caso ocorra um erro, ou seja, entre aspas, eu coloco lá banco inexistente, tá? Ou seja, não existe o banco, tá? É isso que eu quero que aconteça. Vou dar um Enter aqui. Como eu não fechei o parênteses no final, o Excel já me trouxe uma informação dizendo que localizou um erro na minha fórmula, né? Se eu quero aceitar a correção proposta abaixo, que na verdade a proposta nada mais é do que o parênteses que ele está fechando para mim aqui, ó, tá? Já que eu não fechei o parênteses. Vou pedir para ele, né? Vou falar para ele que eu aceito, né? Clico no sim, ele já fez lá a correção para mim. E olha que legal, né? Vou arrastar aqui pela alça até a última célula. E se eu agora apagar o banco Bedrock lá da base, ao invés de aparecer um erro na exportação, vai aparecer que o banco não existe, é inexistente. Então, base de dados, banco Bedrock, apaguei aqui, ó, deletei da base. Se eu voltar na pesquisa, olha que legal, não deu erro, ele apareceu como banco inexistente, ok? A mesma coisa eu vou fazer na aplicação. Então, o mesmo recurso que eu usei, né, a mesma função que eu utilizei na exportação, vou usar na aplicação. Então, CErro. Se houver um erro na função PROC-V que está acontecendo,
ponto e vírgula lá no final, que é o valor se erro, é a correção do erro. Caso haja um erro, eu coloco como banco inexistente. Nesse momento eu fecho o parênteses, ele não vai dar o erro como ele deu no anterior, né, falando que tinha um erro na minha fórmula, agora ele vai já funcionar. Olha lá, ó. Duplo clique na alça também funciona, né? Não precisa arrastar, tá? Só para lembrar. Tá aí, ó. Já deu como banco inexistente. Então, se eu devolver o banco Bedrock lá, vou copiar esse cara aqui. Ele já vai trazer o resultado da pesquisa. Tá aí, ó. Ok? Toda vez que eu apagar qualquer banco que eu excluir, né? Vou pegar agora o Arraial dos Tucanos aqui, ó. Deletei. Pesquisa, banco inexistente. Tá? Se eu pegar qualquer outro banco lá, vou pegar o Ogros, Banco Ogros. Apagou, banco inexistente. Ok? Fica aí a dica. Próximo vídeo eu vou ensinar vocês aí, dentro desse mesmo trabalho, como trocar de cor também, né, para dar um destaque. Então, quando der o banco inexistente, eu quero que fique em destaque na cor vermelho. Ok? Espero aí ter ajudado a todos, né? Eu peço com todo carinho, dê o seu like no canal do Vovô Cello, continue comentando, façam perguntas, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um beijo no coração e que o Senhor abençoe a vida de vocês. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.